Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando esse novo episódio, A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, eu vou te acompanhar até o final desse programa, que é transmitido para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Parabéns por você estar começando a escutar esse novo episódio, A Hora da Ação. Se você está aqui é porque realmente você quer aprimorar seu conhecimento com conteúdos de alto valor para a sua vida e para seus negócios. Então o tema de hoje é um livro super incrível, considerado para muitos empreendedores um dos melhores de todos os tempos, que é A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Um dos livros assim mais bem respeitados e considerados no mundo dos negócios. Não sei se você já ouviu falar ou não, mas esse conteúdo que tem aqui é bem poderoso. Por quê? A história, vou mostrar primeiro um pouquinho da história, depois nós vamos falar as 16 leis contidas nesse livro. Como é que isso surgiu? Foi no início do século XX, ou seja, século passado, onde um dos empresários mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, Andrew Carnegie, ele decidiu que queria saber o que tinha em comum em todas as pessoas de sucesso naquela época. Para isso, esse empresário Andrew Carnegie contratou um jovem chamado Napoleão Hill. O que esse jovem fez? Ele durante 20 anos pesquisou mais de 6.000 pessoas ricas e poderosas do mundo naquela época, no século passado, e descobriu o que elas tinham em comum. E note bem, pode parecer que já faz um tempo, praticamente quase 100 anos, mas na verdade todas essas pesquisas que ele fez faz total sentido para os dias de hoje. Então Hill estudou diversas pessoas, entre elas, vou citar aqui alguns nomes, que é Thomas Edison, Graham Bell, George Eastman, Henry Ford, Joseph Roosevelt, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson e outros empresários bem-sucedidos do século passado. Note uma importante coisa que foi descoberta a partir desse momento é as 16 leis do sucesso. Então ele mapeou, assim como ele foi contratado por Andrew Carnegie, para encontrar o que havia de comum entre todas as pessoas de grandes conquistas naquela época. Então ele fez toda essa pesquisa, levou 20 anos, e o resultado está dentro desse livro. Então você já deve estar começando a perceber a importância do conteúdo que contém o famoso livro A Lei do Triunfo. E não tem só esse livro, existem outros livros também de Napoleão Hill, mas esse é um dos principais conteúdos dele, ok? Então vou estar mostrando aqui as 16 leis, regras essenciais que, segundo Napoleão Hill, é o que todos esses empresários de sucesso continham em comum. O primeiro é a associação com pessoas com o mesmo perfil de pensamento. A regra do mente mestre, ou também chamado mastermind. Não sei se você já ouviu alguém comentando sobre esse tema de mastermind. O que vem a ser um mastermind, uma mente mestra? Significa que todo homem, toda pessoa, para obter um bom resultado, precisa se juntar a outras pessoas também para conquistarem os seus objetivos. É a união de mentes juntas, focadas em um único objetivo. Esse é o verdadeiro conceito contido por trás dessa palavra mastermind, uma palavra inglesa, mas que é muito utilizada aqui também no Brasil. É chamada mente mestra, união de mentes, por isso que é o nome mente mestra, porque se torna uma mente superior, baseado no princípio que uma pessoa, quando se conecta a outra pessoa com o mesmo foco, tem grandes chances de chegar mais rápido em qualquer objetivo que deseje realizar. Então, o que acontece quando uma ou mais mentes encontra a soma de princípios, de ideias, de conceitos, quando eles são juntados com um propósito bem definido, é muito mais rápido de alcançar o sucesso que se tanto deseja. Então, essa foi um dos princípios que ele mapeou como o primeiro princípio da Lei do Triunfo. Ou seja, todas as pessoas
que foi feito nesse estudo, entre elas, o que elas tinham em comum era mente mestra. Para alcançar os seus sonhos, elas se juntavam a outras pessoas também que tinham o mesmo objetivo que elas tinham, mesmo que seja de uma área diferente, né? A todos os que ele pesquisou, por exemplo, o Campbell era empresário de um setor, Thomas Edison de outro, mas o princípio era que se juntou a pessoas de mesmo objetivo que ele tinha. Então cada um deles se juntou a pessoas naquele setor para atingir o objetivo que ele queria. Então é comum, né? Eles tinham sempre essa regra que estava clara em todos os empreendedores de sucesso. Bem, agora qual é o segundo princípio contido no livro A Lei do Triunfo? O segundo princípio é o seguinte: ter um objetivo bem definido, eliminando medos. Sim, eliminar medos. Então, medo de quê? Medo de pobreza, medo de morte, medo de doença, medo de perder amor de alguém, medo da velhice, medo da crítica. São os principais medos que as pessoas, seres humanos, têm e que a gente não precisa ter esses medos, precisa eliminar, né? Há pessoas que acreditam que os medos ajudam e, pelo contrário, o medo não ajuda. E dentro desses 16 princípios do livro A Lei do Triunfo, ele fala que os empreendedores de sucesso, todos eles afirmavam que buscaram eliminar esses medos, porque se tivessem esses medos, não teriam conquistado o que eles conquistaram. Então, por isso que é importante, repito aqui, quais os medos? Medo de pobreza, medo de morte, medo de doença, medo de perder amor de alguém, medo de velhice, medo de crítica e tantos outros medos, que é o que impede qualquer ser humano a alcançar os objetivos que ele deseja. Então, ter um objetivo definido sem ter medo é fundamental. Qual é o próximo princípio depois de ter a mente mestra, de ter eliminado os medos? Qual é o próximo princípio? É confiar em si mesmo. Sim, ter certeza absoluta que tudo dará certo, mesmo diante de receios. Todo mundo possui medo, todo mundo possui receios, mas é importante demonstrar e inspirar segurança, né? Nunca você deve ter visto algum empresário, algum empreendedor que não tenha segurança, que não seja seguro daquilo que ele faz, convicção plena do que ele está fazendo, né? Imagina que você vai falar com um empresário, qualquer um que seja, pense em algum agora, que passe pela sua mente, e com certeza você vai conseguir entender e visualizar, né, que é real. Ele sempre possui confiança naquilo que ele faz, acredita com todas as forças que é o caminho correto. E essa é uma característica fundamental: confiar em si mesmo e ter clareza onde está, sabendo que aquele é o caminho que ele vai atingir o que ele deseja atingir. Perfeito? Então, esse é o terceiro, digamos, segredo da Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Qual é o próximo? O próximo é o hábito da economia. É viver abaixo daquilo que você possui. Como assim? Eu tenho outros podcasts, você acompanha o Hora da Ação, falei da importância de se viver um nível abaixo do que se pode viver. Então, outra característica que Napoleão Hill mapeou em todos os empresários foi essa: que eles vivem em situações inferiores ao que eles poderiam estar vivendo. Então significa que economiza. Não é ser pão duro, não é ser mão de vaca, nada disso. Todo empresário, toda pessoa que realmente prospera tem gratidão pelo que possui e, principalmente, precisa o quê? Compartilhar com as outras pessoas. Isso é fundamental. A lei do retorno é importante. O que você emana, né, o que você compartilha para o universo, para as pessoas à sua volta, isso retoma para você. Isso assim é certo, isso é uma verdade assim bem absoluta, um princípio fundamental. Mas é importante entender que isso não tem nada a ver com o hábito da economia. O hábito da economia é você saber viver um padrão a menos do que aquilo que você possui. E é ao contrário que a maioria das pessoas vive. A maioria de nós vive como? Num padrão superior ao que ele pode viver, né? Pensa na seguinte forma, né? A maioria das pessoas, quando vê, né, uma promoção ou algo assim que pode parcelar em, 12, 14, 30 vezes, ele bota logo para parcelar. Por quê? Porque ele quer viver num padrão que ele ainda não possui. Por isso que o cartão de crédito às vezes se torna uma grande armadilha. Na verdade, na maioria das vezes se torna uma grande armadilha. Por quê? Porque é utilizado por pessoas que querem viver num padrão que não possuem. E aí lá na frente acabam se enrolando todas, né?
Então esse foi um princípio que Napoleão Hill descobriu, que as pessoas de sucesso vivem sempre num padrão abaixo. Por quê? Porque desafios acontecem, altos e baixos vai sempre ocorrer, e aí quando você vive no limite, né, ou fora do limite para cima, você tem grave risco de sofrer problemas muito terríveis. Então, para se precaver disso, né, as pessoas de sucesso vivem sempre no nível abaixo, porque pode acontecer alguma coisa, mas ela não vai ser abalada de forma desastrosa. Então esse é um princípio que é segurança para as pessoas de sucesso. Bem, qual é o próximo? O próximo é iniciativa e liderança, a importância de liderar as pessoas. Com certeza deve ter ouvido falar que os empresários são líderes, e hoje então é muito comentado a importância da liderança, de assumir o controle da própria vida, assumir o controle, né, dos seus negócios, da sua carreira. Isso tudo é fundamental. E o empreendedor tem que ter isso por natureza, não pode esperar as pessoas mandar fazer. Quantas pessoas, né, hoje em dia ainda tem essa mentalidade de esperar o que precisa ser feito, esperar que os outros dizem o que é para fazer. O empreendedor não. O empreendedor ele precisa ter claramente definido ao contrário. Eu não espero que me digam o que é para fazer. Eu faço o que eu sei que preciso fazer, né? O empreendedor também tem outra frase muito brilhante que eu busco seguir sempre na minha vida, que é: o empreendedor não faz o que gosta, mas o que é preciso fazer para realizar aquilo que ele deseja, né? Olha como é importante isso. A gente, claro que a gente precisa viver aproveitando o caminho, né? E tendo uma trajetória empolgante, uma trajetória que realmente a pessoa goste, mas do meio do caminho é preciso muitas vezes fazer coisas que não necessariamente a gente gosta, mas que é importante para aquilo que a gente vai estar caminhando, né? Então, assim, o empreendedor precisa fazer o que é necessário. Nem sempre o que é necessário é bom, mas é necessário. Então, ter iniciativa e liderança são habilidades de você não ser seguidor, mas você ter o controle da sua própria vida, inclusive para ser capaz de conduzir outras pessoas, né? Sabe, qualquer uma pessoa aí que você lembre que tem atitudes que inspiram outras pessoas a terem também atitudes semelhantes. Esse é o princípio do líder. Um líder é aquela pessoa que faz suas coisas e estimula outros a fazerem também. Não é aquele maluco que fala um monte de coisa tal. Não é esse tipo de pessoa que é líder, né? O tipo de pessoa líder é aquele que faz e inspira as outras pessoas a fazerem também, porque verem que ele está fazendo, né? Não é aquele que só diz, que só fala, que só prega. Tem tantos pregadores hoje aí pelo mundo, complicado. Mas é aquele que faz, né? Aquele que executa e que está lá seguindo o seu caminho. Não precisa dar alerta para o mundo inteiro, mas é aquela pessoa que está ali fazendo, e os outros que estão à sua volta vão perceber claramente isso. Então a liderança é isso, você saber estar ali, né, com respeito, com honra às pessoas que estão à sua volta, fazendo o seu trabalho de forma digna, empreendendo corretamente e eticamente. Então isso é muito importante, esse princípio que é iniciativa e liderança. Não esperar que os outros dizem, é tomar a atitude de fazer com medo ou sem medo, né? Por isso que é importante eliminar os medos, que é outra lei. Então quando a gente elimina os medos, a gente consegue ter muito mais iniciativa e conseguir consequentemente obter mais capacidade de liderar. O outro princípio também assim fundamental é da imaginação. Saber transformar ideias em realidades através de metas. Quantos de nós temos ideias, centenas, e depois a gente vê que outra pessoa realizou? Por quê? Porque as ideias existem no mundo e ninguém patenteia uma ideia. As pessoas podem patentear uma realização. Então, se aquilo que está na sua mente é uma ideia, mas você não criou, não executou, outra pessoa vai ir lá e vai fazer. Simplesmente por isso. Porque alguns imaginam e outros vão lá e fazem. Aí fica a grande pergunta: você prefere imaginar centenas de coisas ou você prefere apenas executar uma, mas executar, né? Então essa é a grande lei assim, também muito importante, que tem a ver com a imaginação. A pessoa pensar, a imaginação é só eu criar muitas coisas, ser criativo, dar boas ideias. Não adianta você dar boas ideias se você não executar essas boas ideias. Então é preciso executar, né? Existe hoje no mundo muitas pessoas criativas, né, que não conseguem nada, porque não adianta ser criativo se não executa o que cria. Criatividade, né, tem dentro da palavra cria, né? Então cria, executar, criar, colocar na realidade aquilo que é ainda uma ideia. Então por isso que é importante você criar, ter criatividade
com imaginação, porque tudo que vem na nossa mente é a nossa imaginação, e é através da imaginação que a gente capta ideias. Com essas ideias, geram novas coisas, geram novos negócios, geram novos resultados. Porém, esse princípio precisa estar alinhado com a execução, realizar aquilo que vem na nossa mente para transformar o que é apenas, uma ideia em de fato um negócio, Então, essa é uma lei também assim bem importante, porque hoje em dia quem sobrevive, qualquer negócio, qualquer empresário, enfim, qualquer pessoa mesmo em uma carreira, só consegue sobreviver se tiver inovação, precisa ser inovador. Hoje o mundo já está cansado de pessoas na mesmice, na mediocridade. O mundo já está cansado disso, precisa ser inovador, precisa de coisas novas, precisa não ter medo de experimentar. Por isso aí sempre a gente vai voltar naquela questão do medo, de eliminar os medos, porque todos esses outros princípios aqui dependem ambos entre si, Então você vai começar a perceber que para ter iniciativa, para ter liderança, precisa também imaginar, precisa eliminar medos, precisa ter hábito de economia para saber administrar o que já possui. Uma mente mestra é importante para se orientar com outras pessoas, compartilhar ideias, gerar novos insights, network, que é a comunicação com outras pessoas. Então isso tudo forma um ciclo de prosperidade. Então, o entusiasmo é importante, que agora nós estamos vindo para a próxima lei do triunfo, que é ser entusiasmado. Seguir adiante colocando em prática as ações necessárias, mesmo diante das situações diversas. Então, a gente está se conectando agora com cada um desses princípios. O próximo que a gente está vendo agora é o entusiasmo. Lembra que eu falei de executar? O entusiasmo é isso, é você seguir em frente colocando em prática. Porque até o momento, se a gente só seguir esses princípios, a gente fica só na imaginação. Então, é preciso ter o entusiasmo de executar. E o próximo? Qual é o próximo? É o autocontrole. É você ter disciplina de não abandonar o seu caminho. Quantas pessoas por aí você deve ter ouvido falar, e eu até falei em outros podcasts, que começam a fazer algo e o que acontece? Simplesmente abandonam no meio do caminho. Por quê? Porque é fácil abandonar na primeira dificuldade, na primeira dúvida que surge. É fácil, mas o que sobrevive, o que deixa legado, é aquela pessoa que não para no meio do caminho. Então ela possui o quê? Autocontrole, resistir tentações, desvios de focos, clareza para implementar. E quanto mais você for conseguindo novas coisas, é nítido, vai surgir mais coisas à sua volta te tentando desviar daquele seu foco. Então você vai receber novas propostas, você vai receber coisas que podem ser até maravilhosas, mas que é importante dizer não para aquilo que está sendo oferecido. Por quê? Porque ou você vai dar foco numa coisa, ou você vai dar foco em outra coisa. É praticamente impossível você conquistar dois focos ao mesmo tempo. Na verdade, a maioria da sociedade busca vários objetivos, ao mesmo tempo não conquista nenhum. Por causa disso, porque não tem um foco. Quando você quer várias coisas ao mesmo tempo, mas você não foca em uma coisa, acaba que nenhuma dessas coisas que você quer consegue realizar, porque você não está tendo um foco definido. Então, se não está tendo foco definido, o que acontece é que todas essas coisas saem muito mal feitas. Acredite, essa é a realidade. E a gente pode comprovar diariamente, a gente pode verificar que é assim que a maioria das pessoas vive. Um exemplo claro é sobre quando acontece o final do ano. Você fala que no outro ano vai realizar uma lista gigante de coisas. Em geral está emagrecimento, em geral está, prosperidade financeira e várias coisas. Mas na verdade, quando chega lá, nada disso acontece. Por quê? Por causa que não tem o autocontrole de executar o que foi planejado. Planejar parece ser difícil, mas não é difícil. Planejar não é difícil. O que é difícil é colocar em prática aquilo que foi planejado, porque vem muitas coisas. Começa um novo ano, começa um novo mês, uma nova semana, e você lá no domingo definiu que naquela semana você vai fazer aquilo, logo na segunda vem uma proposta tentadora para você, ou alguma coisa que naquele momento te desvia a atenção, e aí quando você vê, passou mais uma semana e você não executou aquilo que você iria executar. Uma das moedas mais importantes e valiosas para se investir é o tempo. Então, não dê o seu tempo para qualquer pessoa. Não dê seu tempo para qualquer pessoa, porque é o seu maior ativo. A gente tem a plena consciência de é importante administrar o dinheiro. Muitas pessoas sabem que é importante administrar o dinheiro, mas a moeda principal não é só as finanças. A moeda principal é o tempo. E é incrível como não se valoriza da forma correta o tempo.
O tempo não volta, outras coisas voltam, outras oportunidades até voltam, mas o tempo jamais volta. Então, por isso que o tempo é o seu maior ativo, e somente com esse ativo pode conquistar os outros ativos. E por isso que o autocontrole precisa estar alinhado com o objetivo, para que de fato você consiga atingir o foco com determinação. Surgir coisas, vai surgir no meio do caminho, desvios, tentações, isso tudo você precisa resistir e seguir adiante. Então, essa é uma característica de todas as pessoas que Napoleão Hill, entrevistou no século XX. Qual a próxima lei? A próxima lei do sucesso, da 16, é fazer mais que obrigação. Obter destaque em qualquer mercado, em qualquer negócio, é somente para as pessoas que saem da média, sai fora da curva, como também é dito. Por quê? Porque é somente dessa forma que você consegue obter um certo destaque. Se você fizer as coisas do jeito que todo mundo faz, você vai ser igual a todo mundo, ou na verdade vai ser pior do que todo mundo, Porque aquele que chegou primeiro, com certeza ganha mais. É a lei da realidade, Então, assim, quem chega primeiro ganha mais, isso é fato, Então, se você quer obter qualquer tipo de destaque em qualquer área, em qualquer setor, precisa fazer algo diferente, precisa dar o seu próprio jeitinho pessoal, porque pode imitar até você, pode imitar o seu trabalho, pode fazer coisas semelhantes, muito semelhantes. Você pode estar no mercado que muitas pessoas fazem aquilo que você faz. Porém, o grande destaque vai estar na sua própria personalidade, no seu próprio jeito de agir, de fazer algo a mais, sair da média, fazer aquilo que as outras pessoas não fazem. Sempre vai ter uma brecha que o fulano não faz. Por mais que o cara seja um baita especialista naquele mercado que ele atua, sempre vai ter alguma coisa que ele não faz. E aí, a partir dessas brechas, que qualquer outro consegue obter um certo destaque. Não é querer eliminar o outro, não é querer passar na frente, nada disso, mas é sim querer obter o destaque, porque quem não é destacado é esquecido. Então é importante entender esse princípio em qualquer área, que se atue. Então, fazer mais que obrigação é uma das 16 leis do triunfo de Napoleão Hill. Então, são leis assim fundamentais mesmo. Você precisa compreender que todos esses, digamos que princípios precisam estar caminhando junto, Porque quando você utiliza qualquer um desses princípios sem estarem conectados um com o outro, fica muito difícil chegar a qualquer objetivo, Lembra que eu falei que essas leis se autocomplementam, E quando se pratica apenas um, como é que vai se complementar? Essa economia, todos esses princípios, desde a economia, da mente mestra, tudo isso é fundamental trabalhar junto. Então, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, a última parte, a metade das leis do triunfo. Vamos ficar para próxima semana, o nosso próximo episódio. Se você está assistindo no YouTube, ele com certeza já vai estar aí disponível, e nós vamos entender mais a fundo as próximas leis na semana que vem, para que você possa estar compreendendo junto comigo todo esse conteúdo riquíssimo. Eu recomendo que você pesquise um pouquinho sobre as leis do triunfo, dê uma estudada nesse material, tem muito conteúdo na internet, é muito bom. Esse livro realmente é transformador, porque quando você consegue entender e mapear o trajeto que outras pessoas passaram e que você também deseja atingir esse objetivo, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Claro que você precisa ter o seu caminho, que não é igual ao de ninguém. Às vezes a gente cai na ilusão de querer seguir exatamente os passos que uma pessoa deu, imitar um artista, imitar qualquer pessoa que você tem como referência. Não é por esse caminho, não é para o caminho de imitar pessoas que a gente consegue alcançar o que desejamos. É pelo caminho de ser diferente, como a gente falou aqui nos princípios Napoleão Hill, mas sim entender que o sucesso deixa pegadas, deixa traços. E é por isso que, se não fosse realidade, não teria esse livro de Napoleão Hill. Um empresário chamado Andrew Carnegie, como eu falei no início, foi ele que contratou esse jovem Napoleão Hill para estar coletando todos esses princípios, entrevistando empresários de sucesso no século passado, que é o século XX. Então, essa obra é uma obra gigante, estou aqui resumindo nas principais leis, mas é um livro considerável, grosso, de páginas. Então você pode estar lendo esse livro, ouvindo aí um audiobook,
e o conteúdo realmente é muito forte. É um conteúdo assim que pode transformar qualquer pessoa se aplicado de verdade. Por isso que eu decidi trazer aqui para o Hora da Ação. É um livro que eu particularmente tomo como referência e identifico muito com esses princípios, porque são princípios que assim são realmente e altamente estratégicos, né? É a realidade de como, né, se atuar da forma correta em qualquer setor. Então, independente de qualquer mercado que você atue ou queira atuar, é a realidade. É a realidade como vai poder fazer você se destacar, né, inclusive qualquer campo que você deseja. Então, estamos chegando aqui ao nosso final. Desejo um meu forte abraço para você que acompanhou aqui esse episódio da adaptação. Fique à vontade para compartilhar. Não vou me estender muito nesse podcast, justamente porque as leis são um pouco grandes, são 16 leis. E aí, para não passarmos do horário, vou deixar para semana que vem o último gostinho com as últimas leis de Napoleão Hill. Estude durante essa semana, pesquise um pouquinho para você compreender melhor a tamanha importância que esse conteúdo pode fazer e pode transformar a sua realidade, ok? Meu forte abraço e, como sempre, te vejo através do nosso próximo episódio, A Hora da Ação. Fique na escuta, acompanhe a nossa web rádio CBR e até a próxima semana. Forte abraço!